Oi, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já imaginou que algo aconteceria e passou a agir como se isso fosse realidade? E sabia que isso se trata de uma distorção cognitiva? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo. Mas sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, tudo bom? Eu sou Samira Smichek, sou psicóloga e você está no Adoravelmente. Sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho das distorções cognitivas. Mas o que seria isso? Bom, as distorções cognitivas são formas equivocadas que a gente tem de interpretar o mundo e as pessoas e os acontecimentos. Então, na verdade, a gente não vê isso da forma correta, né? A gente não vê a realidade como ela é, a gente distorce isso, tá bom? Essas são as distorções. E a gente faz isso a todo momento. Às vezes você vai ver se já tá fazendo e nem percebe. O ruim das distorções cognitivas é que a maioria nos traz muito sofrimento, pode nos trazer ansiedade. As pessoas que são ansiosas geralmente costumam ter essas distorções cognitivas. Ou as pessoas com depressão também, que elas equivocam-se, né, na forma de interpretar algum acontecimento, entendeu? Pra gente entender isso um pouquinho melhor, eu costumo falar que o ser humano é uma folha em branco. Então, ao longo da sua vida, ele vai passando por experiências, tem o ensinamento dos pais que também influencia, tem a escola. Então, conforme ele vai agregando toda essa informação, toda essa experiência à sua vida, isso também vai influenciando para que ocorram as distorções cognitivas, para que ele veja o mundo de uma outra forma. Então, neste vídeo eu separei as principais distorções que acontecem de acordo com a terapia cognitiva comportamental. Então, a gente vai aprender a identificar, ver como que elas ocorrem, tá? Para você que está chegando, eu sou psicóloga. No meu canal eu te falo como a psicologia pode transformar a sua vida para melhor. E eu tenho uma solução para você não perder mais nenhum vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e problema resolvido. A primeira distorção que acontece muito, inclusive em pessoas ansiosas ou deprimidas, é a personalização. O que seria a personalização? É quando o indivíduo ele atribui tudo de ruim que acontece a ele mesmo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo e eu vejo que ele tá triste por algum motivo. Então eu já vou achar que ele está triste por minha causa. Então eu ligo pra ele, vejo que ele tá com a voz estranha, triste, aí eu vou falar, poxa, eu já chateei ele por algum motivo. Será que foi porque eu liguei muito cedo? Ou será porque eu liguei assim numa hora que não era pra ligar, então já deixei ele triste? Ou seja, o amigo ele nem estava triste por sua causa, ele tá triste por uma outra coisa e você na hora que ligou, você já atribuiu isso a você, então você já é o culpado. Uma outra distorção muito frequente em ansiedade é a generalização. Por exemplo, eu tive um relacionamento, esse relacionamento foi ruim e agora eu passo a todos os relacionamentos que eu vou ter no futuro, eu fico com aquele medo de que ele vai ser ruim também, por causa do anterior. Então eu generalizo tudo. Aí eu já fico triste, começo a agir como se isso fosse realidade. Mais uma distorção aí, pensamento dicotômico. É aquele pensamento considerado tudo ou nada. Por exemplo, eu passei a semana toda estudando para uma prova, mas eu me dediquei muito para essa prova. Chegou na prova eu tirei 9 e não 10 como eu queria. Então pronto, eu já falo que eu fui muito ruim, que eu vou desistir do curso, que eu não sirvo para o que eu tô fazendo só porque eu tirei 9 e não tirei 10. Então a pessoa ela já chuta o balde, ou ela é muito boa ou ela é um lixo. Tá gostando do conteúdo? Esse vídeo é relevante para você? Esse canal ainda vai trazer muitos assuntos que podem ajudar na sua vida. Então dá o like nesse vídeo e me ajuda a crescer junto com vocês. Maximização e minimização. A pessoa ela considera as coisas ruins e descarta as boas. Por exemplo, você se acha uma pessoa sem habilidades, mas quando o seu chefe ou alguém assim te elogia, você acha que a pessoa tá falando isso só pra te agradar e que isso não é verdade de fato. Essa daqui, pessoal, eu acho que todo mundo faz isso. Chama catastrofização. É você transformar uma situação pequena em um acidente, em algo pavoroso. Por exemplo, o marido tá demorando para chegar, então a mulher já vai pensar que ele sofreu um acidente, que ele morreu, que ele tá no hospital, que ele tá acamado, que ele tá na pior situação do mundo. E na verdade não aconteceu nada. Ele só vai chegar atrasado por um imprevisto, por alguma coisa, entendeu? Aí você já fica lá pensando um monte de coisa, sofrendo por antecipação e nem é a realidade, entendeu? Nem aconteceu isso. Raciocínio emocional.
emocional. Como a palavra já diz, é você raciocinar de acordo com a sua emoção. Isso geralmente acontece muito com as pessoas que sofrem de depressão e ansiedade. O marido, ele tá até tarde no trabalho, fazendo hora extra ou fazendo qualquer outra coisa, e a mulher, de acordo com seus sentimentos, com seus ciúmes ou o que ela tá sentindo, ela já constata que ele tá tendo um caso, que ele tá saindo com a secretária, que ele tá traindo ela. Ou seja, de acordo com o que ela sentiu lá dentro, ela passou a descrever a realidade. Na verdade, nem é isso que está acontecendo. Filtro mental é a forma que a pessoa vê a vida, de uma forma negativa, de uma forma imparcial. Por exemplo, acabou um relacionamento, né? Certa pessoa acabou um relacionamento, então ela se acha um péssimo namorado e que o relacionamento acabou por causa disso, que ele não fez nada de bom. E, ou seja, as coisas boas que ele realizou, ele simplesmente descartou, como se fosse por esse filtro negativo da vida. Isso também acontece muito, principalmente pessoas com depressão que se sentem lá embaixo, que se sente a pior pessoa do mundo. Agora, essa daqui, quem nunca fez, eu acredito que todo mundo faz isso sempre. Leitura da mente. O que seria isso? É você achar que sabe o que o outro está pensando. Simplesmente isso, você acha que sabe o que a pessoa está pensando. Por exemplo, o gerente chegou na loja, né? E olhou feio ou entrou com uma cara meio estranha, pronto, você já acha que ele tá pensando em te mandar embora ou conversar com você, alguma coisa errada que você fez, mas não tem nada a ver, gente. Ele chegou assim por problemas dele, então a gente já vai colocando isso na frente, já passa a agir como se isso fosse realidade. Bom, agora eu quero falar uma coisa com vocês. A gente já viu bastante distorções cognitivas, né, as mais comuns, e agora a gente vai ver como que a gente pode resolver isso. Porque isso acontece a todo momento com pessoas ansiosas, com pessoas que têm depressão e atrapalham demais a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Porque a gente acaba gerando sofrimentos que nem correspondem com a realidade. Quando você vai ver, nem era aquilo, e aí você ficou ruim, ficou com dor no estômago, ficou com dor de cabeça, ficou com um monte de coisa porque você tava aflita achando que aquilo era realidade e nem era. Então o que a gente pode fazer? Quando a gente perceber que a gente tá tendo esses pensamentos, tá tentando adivinhar as coisas, o que a gente faz? A gente tenta partir de evidências concretas. Como assim? Bom, você tá achando que seu marido, namorado tá te traindo. Então começa, o que você tem de concreto? Começa a analisar. Você tem alguma coisa de concreto? Você viu ele com alguém? Alguém veio te falar que ele tava no carro com alguém? Você tem que partir disso, tem que ter evidências concretas para você poder, né, afirmar isso e não ficar supondo da sua cabeça. Aí você pode até falar assim, mas eu não vejo ele trabalha longe. Você pode fazer pequenos experimentos para ver isso. Experimentos que eu falo pequenos testes, né? Começa a criar algumas situações para que você possa mensurar isso, para que você possa medir isso, né? E ver se isso é realidade, se isso faz parte da realidade, né? Vai no trabalho dele ou tenta sondar com alguém para aí você poder, né, ter alguma coisa concreta a partir disso. Então a gente deve analisar as coisas, sempre tirar de lado a emoção, porque quando a gente analisa as coisas com a emoção nunca dá certo. Então a gente tem que tentar raciocinar de forma consciente, de forma racional. Só que isso é muito difícil hoje em dia, principalmente para as pessoas que têm depressão e ansiedade. Por quê? Porque principalmente elas estão com sentimentos à flor da pele. E os sentimentos de uma pessoa com depressão ou com ansiedade, eles são muito fortes. Então não é uma coisinha amena. É uma coisa assim, se é raiva, uma raiva grande. Eu já até inclusive falei isso no outro vídeo. E se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo tudo sobre depressão. Então inclusive eu falo disso do sentimento da pessoa com depressão, que ele é muito, né, extremo. Fica meio difícil para a pessoa conseguir fazer isso sozinha. É por isso que eu falo que aí vem o psicoterapeuta, né? Aí vem o psicólogo. Porque geralmente as pessoas não conseguem se livrar dessas distorções exatamente por isso. Porque ela não consegue se encontrar num lugar neutro, né? Ela não consegue separar isso e falar assim, não, realmente isso aqui não é realidade. Então ela sempre vai ver isso com emoção. Então é por isso que o psicólogo vai entrar nesse momento, que ele vai conseguir relatar isso para o indivíduo, ele vai conseguir trazer isso para o indivíduo de uma forma neutra e falar assim, ó, aqui, o que você precisa ver, isso aqui, ó. A realidade é essa e você está enxergando dessa forma.
existem pessoas que essas distorções ela consegue sim, né, fazer essa diferenciação, mas a maioria precisa ir realmente no psicólogo. O que eu tenho para te dizer a respeito das distorções? O ser humano, ele é uma pessoa bio, psico e social. Eu vou explicar. Bom, ele é feito de... Acontece muitas substâncias no seu corpo, né? Ou seja, é feito de biologia, que tem os neurotransmissores, que eu já falei que são aquelas substâncias que ajudam ao funcionamento do cérebro, que ajuda nos pensamentos. Então, ele tem toda essa bioquímica, toda essa química do corpo influencia também pensamentos, condutas, a surgir doenças, transtornos. Então ele é uma pessoa ele é uma pessoa psíquica. Por que ele é e psíquico? Por quê? Porque ele tem o pensamento. Então a partir do pensamento dele, ele faz muitas coisas. A partir da forma como ele pensa, isso influencia na sua conduta. Então ele vai pensar de uma forma e vai agir de uma outra forma. Então isso também influencia. E social, por quê? Porque ele sofre influência do social. Então, se eu tô na casa de uma pessoa que é extremamente politicamente correta, eu posso ser influenciada com isso, entendeu? Ou se a pessoa é politicamente errada, eu também posso começar a me influenciar e começar a agir de uma forma errada, ter uma conduta errada. Não é regra, mas a gente sempre vai pegar um pouquinho do outro. A gente sempre tem alguma coisa para agregar com o outro e sempre vai pegar um pouquinho. Não tem aquela história de que a gente sempre aprende alguma coisinha? Por mínima que seja, se você assistir um filme, você vai aprender alguma coisa que você não sabia. Você vai falar, pô, assisti aquele filme, olha que legal, não sabia disso. Então a gente sempre vai agregar conhecimento, vai passar conhecimento para os outros, mas também vai conseguir agregar, né? Então o ser humano ele é influenciado por todas essas áreas e isso influencia nas distorções, nas formas que a gente pensa, na forma de ver o mundo, como eu falei anteriormente no vídeo, né? Então o que é a melhor coisa pra gente fazer? É ter a mente aberta, não ficar tentando adivinhar as coisas. Eu sei que às vezes tem pessoas muito ansiosas que já vem aquela coisa já quando a pessoa vê que tá acontecendo alguma coisa, ela já o pensamento já vem, já fala, vai acontecer aquilo, ou alguém morreu, tipo essas coisas assim, né? Aquela pessoa ansiosa, ela não consegue. Tenta manter a mente aberta, não fica pensando de forma emocional, que nem eu falei, né? Tenta raciocinar, faz aqueles questionamentos ao longo do dia. Se você tá achando que alguma coisa tá acontecendo, você tá com aquela agonia de falar, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, eu tô com medo, assim, começa a se questionar. Pega um papel e começa a escrever. Bom, até que ponto isso é verdade? Por que eu tô achando isso? Eu tive algum dado concreto pra que isso aconteça? Não. Então já arrisca. Alguém veio me falar alguma coisa? Não. Qual é a certeza que eu tenho disso? Nenhuma. Então aí você já começa a descartar, você já fala isso pra você e pra sua mente que não tá acontecendo. Porque olha quantas coisas você anotou, né, de que aquilo não era verdade. Pra que você vai ficar sofrendo com uma coisa que nem aconteceu, que você tá supondo, entendeu, pessoal? Então tenta praticar isso, e conforme a gente vai praticando, quanto mais a gente vai fazendo, mais vai melhorando, e essas distorções a gente vai deixando de cometer. Mas como eu falei, se você vê que você não consegue, que você é uma pessoa extremamente ansiosa e que isso está sempre acontecendo, é interessante você procurar um psicólogo para ele te auxiliar nessa questão, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado por terem ficado até o final, ok? Tem alguma sugestão para me dizer? Pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo.